Então, essa última parte, o nosso texto base é o capítulo 14 do Sturt, volume 2. Bom, a seção 14.1 fala de funções com várias variáveis, fazer gráfico, que depende muito dos tópicos de geometria analítica. Então, você aqui para... Né, a grande dificuldade aqui nessa parte de se trabalhar com funções com várias variáveis é identificar os traços. E os traços, em sua maioria, são cônicas. Então, se você sabe identificar as cônicas, você vai se dar bem aqui nessa primeira parte. Tá bom? A 14.1. A seção 14.2 do Sturt é o que justamente trata sobre limites e rever novamente a questão de continuidade de funções. Tá? Então, os exemplos que eu coloquei lá no vídeo são esses exemplos aqui. Alguns desses, né, que estão aqui no texto base. Vamos para a lista. Por exemplo, aqui, ó, a lista da 14.2. Esse bloco aqui em particular, né, do bloco da questão 5 até 22, ó, tem uma série de limites. Alguém quer escolher um desses? Pode ser o 12. O 12? 17, perdão, 17. Pode ser o 17, tanto faz. Vamos lá. Vou tirar um print aqui. Para determinar se o limite existe ou se não existe. Deixa eu voltar para a tela. Então tá aí, questão 17. Deixa eu anotar aqui. Questão 17 da... Só um minutinho. Pronto. Da capítulo 14.2. Então verifique se esse limite existe ou não existe. Tá? Essa função aqui é uma função com quantas variáveis? Se eu olhar para essa função, podem falar ou escrever aqui no chat, tanto faz. Só falem comigo. Essa é uma função com quantas variáveis? Essa expressão. Duas variáveis. Isso aí. Qual é o domínio natural de uma função com duas variáveis? Caso a função não tenha restrições, o domínio de uma função com duas variáveis é todo R2. Não é isso? E o domínio dessa função é todo R2? Ou há restrições? No caso, embaixo não pode ser igual a zero. Então, embaixo não pode ser igual a zero. O denominador não pode ser igual a zero. Mas o denominador só vai ser igual a zero se essa expressão aqui for igual a essa. Ou seja, se essa aqui for igual a 1. Não é verdade? Mas isso aqui só vai ser igual a 1 se essa expressão aqui, que envolve x e y, for igual a zero. Mas isso aqui só é zero exatamente quando x é zero e y é zero ao mesmo tempo. Então, o domínio dessa função é todo R2, com exceção de um ponto. Com exceção do ponto 0, 0. Ok? O que é isso? Ou seja, você pode entrar naquela função ali com qualquer
par XY. Pode entrar com todos os pontos do plano XY, exceto a origem. Então não posso entrar com a origem. Tá claro? Se eu fizer essa pergunta, a resposta é imediata. Qual é a imagem da função no ponto 0, 0? Quando x é igual a 0. Quando y é igual a 0, a imagem não existe. Ok? Mas o limite não faz essa pergunta. Quando a gente está dentro do contexto de limite, o x não é igual a 0. O y não é igual a 0. Aqui o x tende a 0. O y tende a 0. Ok? Então a principal diferença é essa. A notação de limite é diferente. Tá claro? Bom, o numerador. Quando o x e o y tendem, né, a 0, 0, o numerador tende a quanto? Qual é o limite dessa expressão? Se o x vai para 0, o y vai para 0, o numerador vai para 0, né? Sim. E o denominador? Quando o x e o y tendem a 0, o denominador tende a quanto? Aqui tende a 0, aqui tende a 0. Tende a 0 também. Então o que nós temos? Eu tenho uma razão entre 0 e 0, ou eu tenho uma razão entre dois valores próximos de 0. Que são coisas diferentes. Próximo. Uma coisa é eu ter razão de 0 dividido por 0. Outra coisa é eu ter um valor que se aproxima de 0 dividido por outro valor que se aproxima de 0. 0 dividido por 0 é uma coisa que não existe, não faz sentido. Mas um valor perto de 0 dividido por outro valor perto de 0 é uma coisa que existe, não existe? Sim, sim, existe. Eu particularmente gosto de fazer um 0 assim um pouco inclinado, só para destacar que não é 0 dividido por 0. É um valor próximo de 0 dividido por outro valor próximo de 0. Então eu não sei o quanto esse valor é próximo de 0, nem o quanto esse valor é próximo de 0. Então por isso isso caracteriza uma indeterminação. Sim, eu sei que são dois números pequenos, é 0,0000 alguma coisa, mas eu não sei qual é exatamente cada valor desse. Então a razão aqui é indeterminada. Então esse caso é indeterminado, ou seja, eu não sei a resposta por enquanto. A gente pode fazer alguma coisa para resolver essa indeterminação. Tá? O que eu posso fazer aqui para tentar melhorar as coisas? Fatorar? Posso fatorar? Essa expressão é uma expressão fatorável? Eu consigo decompor essa expressão aqui em termos de grau menor? Ou eu posso racionalizar? Lembram disso? Quando você quer dar uma simplificada na expressão, visando tirar a raiz quadrada do denominador? O que você pode fazer aqui se você for racionalizar? É só você multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pela mesma expressão. Mas que expressão é essa? Quando eu quero racionalizar uma expressão que tem raiz menos alguma coisa, é só eu multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por raiz, a mesma expressão que está ali, tá? Só que no lugar de menos 1, eu coloco mais 1. O que a gente chama de conjugado. E vou dividir pela mesma expressão. Posso fazer isso? Se eu multiplicar por uma expressão
tanto o numerador quanto o denominador, altera o resultado da expressão? Altera não, né? É uma expressão equivalente, é ou não é? Tá? Então por que nós fizemos isso? Porque eu estou racionalizando, eu quero tirar a raiz quadrada do denominador. O meu problema equivalente fica assim, ó, limite, quando eu tenho xy tendendo a 0, 0, da seguinte razão. Aqui eu tenho a diferença vezes a soma. É um produto notável. É o quadrado do primeiro. O quadrado do primeiro é simplesmente cancelar a raiz. Menos o quadrado do segundo. Então tá aí. Ó. Olha o denominador resultante. Observe que não tem raiz. E o numerador vai ficar indicado. É x ao quadrado mais y ao quadrado vezes essa raiz toda. Raiz x ao quadrado mais y ao quadrado mais 1 mais 1. E aqui tem um parêntese, né? Multiplica por tudo. Vê se foi, gente, até aí. Tentei resolver direto, substituindo, fazendo x e y tender a 0, 0. Vi que era indeterminado. Observei que tinha uma raiz no denominador. Estou analisando a possibilidade de racionalizar. Mexer aqui com a expressão, querendo tirar essa raiz do denominador. Multipliquei pelo conjugado, em cima e embaixo. Caí naquela equação ali equivalente. Até aqui, tá tranquilo? Então, 1 menos 1 dá 0. E essa expressão aqui cancela com toda essa expressão. Ficamos só com aquela expressão do numerador. Se você fizer x, y tender a 0, 0, aquele limite ali existe e é quanto? Aqui vai para 0, aqui vai para 0. Então a raiz vai para 1. 1 mais 1. Esse limite é 2. Ok? Ou seja, aquele valor próximo de 0 dividido por outro valor próximo de 0, nós conseguimos determinar e ver que essa razão é igual a 2. Isso quer dizer que o valor próximo de 0 que está no numerador é o dobro do valor próximo de 0 que está no denominador. Tá? Então esse é o limite. Vejam aí se tem alguma pergunta. Se está claro ou não. Tá claro, professor. Eu tinha uma dúvida com relação a essa inversão da raiz e conseguiu sanar. Obrigado. Isso. Toda vez que você quiser, né, racionalizar, você multiplica pelo conjugado. É a expressão semelhante, só muda o sinal. Okay? Vamos fazer outro exercício de limite? Vamos? Olha aí, fizemos o... Escolhem aí. Escolha aí um desses aqui, do 5 ao 22. A 16? Pode ser? Questão 16. Então, 16.
também dá 14,2. Olha aí, essa também é uma função com duas variáveis. Ela existe em todo o R2, com exceção no ponto 00. Então, imagem no ponto 00 ela não tem. O domínio dela é todo o R2, com exceção do 00. Tá? Bom. E aí? Aqui não tem raiz, né? No denominador, que a gente possa racionalizar como exercício anterior. Posso tentar jogar direto. Se eu for jogar diretamente, x tende a 0 e y tende a 0. O numerador tende a quanto? Se x vai para 0 e y vai para 0, essa expressão aqui também vai para 0. E o denominador também vai para 0. Então, de novo, nós temos uma indeterminação. Eu tenho um número próximo de 0 dividido por outro número próximo de 0. Indeterminado. Então, eu não sei a resposta por enquanto. E aí? E agora eu não tenho o que racionalizar. Então, não vai ser por aquele processo que a gente fez agora há pouco. Será que esse limite existe? Como eu mostro que o limite existe? Será que esse limite não existe? Como eu mostro que um limite não existe? Se eu suspeito que o limite não existe, eu posso mostrar de duas maneiras que ele não existe. Eu posso calcular dois caminhos diferentes que me dê resultados diferentes. Aí eu concluo que o limite não existe. Ou posso passar para coordenadas polares. Desenvolver as contas e ver que lá no final do resultado eu tenho a minha função, o meu resultado depende de θ. Se eu passar para polar e o resultado final ficar uma expressão que envolve θ, quer dizer que o limite não existe. Ou se eu passar para polar e achar uma função, uma constante, quer dizer que o limite existe. Tá? Ou eu posso fatorar de forma conveniente. Então eu posso fazer aqui de várias maneiras esse exercício. Alguém chegou a dar uma olhada já nessa explicação lá no vídeo? Tem algum palpite? Qual vai ser o procedimento aqui mais adequado para a gente começar? Acho que passar para coordenadas polares. Vamos fazer por coordenadas polares? Vamos ver. Então, vou passar para coordenadas polares. Tudo bem. Vamos ver se a gente consegue concluir alguma coisa. O que eu preciso saber? Tudo que é x, eu vou trocar por r cosseno θ. Tudo que é y, eu vou trocar por r seno θ. X ao quadrado mais y ao quadrado em coordenadas polares se reduz a r ao quadrado. Então o problema fica assim. Ó. Limite numerador. Aqui é x ao quadrado. Olha só. Aqui eu vou ficar com r cosseno θ, é o que corresponde a x ao quadrado. Ora, trocar algo cartesiano para polar, as coisas vão melhorar ou as coisas irão piorar? O que você acha? Aqui eu estou trocando o y por r seno θ. Denominador. O denominador aqui eu posso escrever assim, ó. Aqui é x ao quadrado mais y ao quadrado mais y ao quadrado. Isso aqui é r ao quadrado. Tá? Então, o que acontece? Olhando assim a grosso modo, quando a gente sai de um sistema cartesiano e troca por coordenadas polares, a gente troca um simples x por r cosseno θ.
A gente troca um simples y por r seno θ. Ou seja, a expectativa é que a expressão vai ficar mais complexa. E realmente ficou. Então, quando passa para polar, a tendência é piorar. A expressão piora. Mas tem uma coisa que melhora, tem uma vantagem. O problema é tender a 0, 0. E em polar, basta eu fazer o R tender a 0. Então a vantagem em se passar para polar está aqui. Se o problema é tender a origem, em polar basta o R tender a 0. E o θ? O θ pode ser qualquer que seja. Tá? E tem que ser qualquer que seja. Então não pode haver restrições para θ. Tá bom? Então aqui, passei para polar. Aqui piorou. Mas agora eu trato como se fosse só uma variável. E quem é a variável? É só o R. Então a vantagem é essa. Tá? Então eu vou continuar aqui as minhas contas, me concentrando só no R. Eu tenho um limite com R tendendo a 0. Como se eu estivesse em pré-cálculo. Posso colocar um R em evidência. Aqui eu fico cosseno ao quadrado vezes seno ao quadrado composta com R seno θ. Tudo isso dividido, posso botar um R2 em evidência também. Aqui fica 1 mais seno ao quadrado de θ. Ok? Então temos isso aqui. Ó. O R pode simplificar. O R tende a 0. Aqui tende a 0. Seno de 0 tende a 0. Seno ao quadrado tende a 0. Então o numerador todo tende a 0. E o denominador tende a 1. Então eu tenho um valor próximo de 0 dividido por próximo de 1 é próximo de 0. Então eu consegui chegar no resultado, e o meu resultado é uma constante. Tá? Quando eu passo para polar, desenvolvo e chego numa constante, quer dizer que o limite existe e é essa constante. O único cuidado é que você tem que ver isso aqui. Ó. Em algum passo apareceu alguma restrição para θ? Aqui tem θ no denominador. Ok, eu fico preocupado. O denominador não pode ser 0. Mas observa que aqui é seno. O seno é uma expressão que varia de menos 1 a 1. O seno ao quadrado varia de 0 a 1. Então essa função aqui varia de 0 a 1. Então na menor das hipóteses, isso aqui vale 0. Mais 1 é 1. Então isso aqui nunca vai dar 0. Posso ficar despreocupado que não há restrições para θ. Qualquer θ que eu coloque aqui, nunca essa expressão toda vai zerar. Tá bom? Nunca isso aqui vai zerar. Então realmente vale para todo θ. Então mostrei que o limite existe e vale 0. Como? Passando para polar, achando uma constante e tendo cuidado de observar se realmente vale para todo θ. Essa é uma maneira de mostrar que o limite existe. Mas existe outra. Posso até aproveitar aqui e fazer esse mesmo exemplo de outra maneira, para você ver outra forma de mostrar que o limite existe. É bom saber a outra forma, porque às vezes passar para polar não é conveniente. O que vocês acham? Tá bom? Só essa maneira? Não, professor, pode apresentar outra. Então vamos lá. Então qual é a outra maneira, né, de você resolver e mostrar que o limite existe? Eu pego meu limite x tendendo a 0, 0 e vou fatorar essa expressão aqui de uma forma conveniente. Tá? Olha só, vou fatorar assim. Ó.
seno ao quadrado de y vezes x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Essa expressão é equivalente a essa, a original. Eu só fatorei um pouquinho, coloquei o seno ao quadrado em evidência. Ok? Que forma é essa de fatorar conveniente? O que eu estou querendo montar aqui? Estou querendo fazer o seguinte. Estou querendo pegar a minha função e fatorar em dois termos. Uma função f e uma função g. Um dos termos eu sei calcular o limite rapidinho e mostrar que esse limite vai para zero. E o outro termo eu não calculo o limite, mas eu sei calcular a imagem dessa função. E a imagem dessa função, ela é limitada, ela vai de a até b. Tá? Eu tenho uma função que vai para zero, aliás, um dos termos, o limite vai para zero, e o outro termo, a imagem, está limitada entre duas constantes. Então, o limite disso tudo vai para zero. Quando eu tenho uma multiplicação onde um dos termos vai para zero e o outro termo é uma função limitada, o produto vai para zero. Tá? Esse aqui é um teorema lá de pré-cálculo, mas que vale para funções com uma, duas, três, n variáveis. Aqui em cima eu fatorei pensando nessa estrutura. Observa que seno, o y vai para zero, seno de próximo de zero vai para zero, seno próximo de zero ao quadrado vai para zero. Então isso aqui vai para zero. E esse segundo fator aqui, essa segunda função, é uma função limitada. Eu consigo analisar aqui a imagem dela e ver que a imagem dessa função está entre dois valores. Tá? Aqui eu esqueci, é 2y embaixo. Deixa eu arrumar aqui. Mas não vai alterar nada não. Não altera a conclusão. Tá? A imagem dessa função aqui é o limite inferior é zero, o limite superior é 1. Conseguem visualizar isso? Olhar para essa expressão aqui e ver que a imagem dela é qualquer valor z, mas que está entre 0 e 1. Conseguem ver isso ou não? Beatriz viu? Então está claro que essa expressão x ao quadrado dividido por x ao quadrado mais 2y ao quadrado, essa razão aqui, não importa o valor xy, o resultado dá sempre um valor entre 0 e 1. David também? Todos viram? Então ótimo. Então eu tenho essa estrutura. Um produto onde um dos termos vai para zero e o outro é uma função limitada. Então, eu tenho garantias que esse produto total, né, existe e vai para zero também. Então, tá aí outra maneira de você mostrar que o limite existe. Quando você fatora, um dos termos vai para zero e o outro termo é uma função limitada. Mas tem que ser uma função limitada. Você tem que calcular aqui a imagem e mostrar que vale de A até B. Ok? Alguém aqui pediu o 20. O David pediu o exercício 20. Vamos fazer o 20? Vamos lá. O exercício 20, também da 14.2, é diferente dos outros dois, porque agora ele envolve 3 variáveis. Tá? O domínio de uma função com 3 variáveis
é todo R3. Essa expressão aqui em particular tem uma exceção apenas, é a origem no R3. Isso aqui não pode ser zero. Isso aqui só vai ser zero quando x for zero ao mesmo tempo que y e z, ou seja, na origem. Então eu posso entrar nessa função com qualquer ponto do R3, menos com a origem. É justamente esse ponto que o limite está se perguntando. Está analisando, né? Será que existe limite quando eu me aproximo da origem? Se você substituir direto, você vai ver que o numerador tende a zero e o denominador também tende a zero. O numerador tende a zero, o denominador tende a zero. Então eu tenho uma razão aqui entre dois valores próximos de zero. É uma indeterminação. Bom, não tem raiz para eu racionalizar, então eu vou ter que realmente fazer outro método. E aí, será que existe ou não existe esse limite? Eu acho que existe. Como é que eu mostro que existe? Passando para polar ou fatorando. Com um dos termos indo para zero e o outro sendo uma função limitada. Só que aqui eu estou no R3. No R3 não tem coordenada polar. Coordenada polar são coordenadas no R2. Então não faz sentido falar de coordenada polar no R3. E aí, será que eu consigo fatorar? Posso tentar, mas aqui, nesse caso aqui, eu não vou conseguir fatorar essa expressão, onde um dos termos vai para zero e o outro termo é uma função limitada. Eu posso tentar fazer várias tentativas, mas eu não vou conseguir isso. Então eu começo a desconfiar que não existe esse limite. Mas como é que eu mostro que o limite não existe? Uma das maneiras é passando para polar, que não vem o caso, porque aqui eu estou no R3, ou eu calculando dois limites por caminhos diferentes que me dão resultados diferentes. O que equivale ao seguinte: se eu estivesse nos reais, eu poderia tender ao ponto pela direita ou pela esquerda. Lembram disso? Calcular os limites laterais. Se eles forem diferentes, o limite não existe. Mas eu só falo limites laterais, eu só falo esse termo quando eu estou nos reais. Quando eu estou no R2, não tem limites laterais. Eu posso tender ao ponto pela direita, pela esquerda, por cima, por baixo, inclinado. Eu posso tender aquele ponto por vários caminhos. Quando eu estou no R3, eu posso tender esse ponto aqui também por vários caminhos. Então não tem só duas possibilidades. Não existe aqui só as duas laterais, direita e esquerda. Existe uma infinidade de caminhos diferentes. Mas se eu conseguir dois caminhos diferentes, que equivale aos laterais, né, com resultados diferentes, eu posso concluir que o limite não existe. Tá? Como é que a gente faz isso? Por exemplo, eu quero fazer o limite por esse caminho aqui, ó, pelo eixo Z. Eu quero tender a origem pelo eixo Z. Eu vou fazer limite com x igual a zero, y igual a zero e z tendendo a zero. Ora, o que é x igual a zero no R3? X igual a zero, gente, é esse plano aqui, ó, da tela. Y igual a zero é esse plano aqui, ó, que sai da tela. Se eu estou amarrando as duas coisas ao mesmo tempo, eu quero considerar pontos que estão ao mesmo tempo na tela do meu computador aqui ou nessa parede que sai da tela. Como se fosse se eu estou numa sala, eu quero pontos que estão ao mesmo tempo nas duas paredes, nessa parede e nessa parede. São os pontos que estão aqui, no cantinho. Então, para você se referir ao eixo Z, você tem que amarrar as duas coisas iguais a zero. Ó. Considerar o x igual a zero e o y igual a zero. Tá? Aí sim eu estou no eixo Z. Como eu estou fazendo o ponto Z tender a zero, eu estou indo para a origem em cima do eixo Z. Então isso aqui é o limite por um caminho específico. Por esse caminho aqui. Quanto que dá esse limite específico? Vamos ver. Com essas considerações, o numerador fica mais simples. Aqui eu sei que o x é zero. Então aqui é zero. Aqui eu sei que o y é zero. Então a segunda parcela é zero.
Então aqui eu tenho 0 cravado somado com 0. O numerador é 0. Vou fazer um 0 bem redondo aqui para mostrar que é 0 mesmo. E o denominador, aqui 0, aqui 0. Eu só fico com z ao quadrado. Por mais que o z tende a 0, o numerador aqui não tende a 0. O numerador é 0. Então eu não tenho uma indeterminação. Tá? Se o numerador já é 0, isso aqui eu já sei que o resultado é 0. O resultado desse limite é 0. Tá bom? Calculei o limite por um caminho específico. Esse cálculo faz sentido? Posso continuar? Falem comigo. Pode ser, professor. Por eu ter calculado esse limite específico e encontrado o resultado 0, eu posso concluir que o limite geral também existe e é 0? Ou ainda não posso concluir nada? Eu quero saber o limite geral. Não calculei o limite geral, calculei o limite por um caminho específico. O limite por esse caminho específico existe e é 0. Posso concluir que o limite geral também existe e é 0? Não. Não posso. Eu só tenho um palpite. Eu posso falar assim, se existe o limite geral, eu tenho um palpite. Qual é o palpite? Eu fiz um aqui e deu 0. Agora, se existe ou não, eu não sei. Mas se existir, tem que ser 0. Não pode ser outro valor. Tá. Eu posso fazer, então, repetir a conta tomando outro caminho? Por exemplo, eu vou repetir a conta fazendo o x tender a 0 agora. Quero ir até a origem caminhando em cima do eixo x. Vou calcular o limite com o x tendendo a 0, o y é 0 e o z é 0. Quando o y é 0, eu estou nesse plano aqui que sai da tela. Quando o z é 0, eu estou no chão. Então eu quero considerar pontos que estão ao mesmo tempo nessa parede que sai da tela e no chão. Os pontos em comum são os pontos que estão nesse rodapé aqui do chão, que é o eixo x. Tá? Então quando eu quero me referir ao eixo x, eu tenho que zerar ao mesmo tempo o y e o z. Estou em cima do eixo x. E eu estou indo para 0. Então eu estou calculando o limite por esse caminho verde agora, de forma específica. O numerador, com essas condições, fica mais simples. Observa que o z é 0. É 0. Então 0 aqui. Observe que o y é 0. Então 0 aqui. Então, de novo, o numerador é 0. E o denominador fica mais simples. Fica só x ao quadrado. Então esse limite é 0. Eu calculei o limite por outro caminho e achei 0. Eu calculei o limite por dois caminhos diferentes. Os dois limites existem e têm resultados iguais. São iguais a 0. Posso concluir que o limite geral existe e é 0? Não. Mas lá em pré-cálculo eu calculava. Os dois laterais, se fossem iguais, o limite existe. Porém, naquele momento, eu estava pensando só sobre os reais, nesse universo aqui de uma dimensão. E nesse universo de uma dimensão, eu só tenho dois caminhos, o pela direita e o pela esquerda. Dois caminhos aqui são todos. Agora eu estou numa dimensão maior. Eu estou no R3. No R3, dois caminhos não são todos. Nem se fossem 1000 caminhos, seriam todos. Porque aqui eu tenho infinitos caminhos. Então eu posso fazer 1 milhão de limites, todos iguais a 0, que mesmo assim eu não posso concluir que o limite geral existe a 0, porque eu não calculei todos. E nunca vou conseguir calcular. Tá? Então eu só vou insistir nesse negócio de ficar calculando por limites, por caminhos específicos,
se eu conseguir apresentar dois diferentes. Se eu conseguir apresentar dois limites que consideram caminhos diferentes com resultados diferentes, eu posso concluir que o limite não existe. Mas se eu mostrar aqui 1 milhão de caminhos diferentes com resultados iguais, mesmo assim eu não posso concluir que o limite existe. Tá bom? Vou tentar mais um caminho. Seguinte caminho. Limite. Quando eu faço o x tendendo a zero e o y igual a x e o z igual a x. Tá? Isso aqui é uma outra reta. O y igual a x é um plano que passa aqui assim. Ó. O z igual a x é um plano que passa aqui assim. Ó. É um plano inclinado. Então, quando eu tenho esses o y igual a x e o z igual a x, eu tenho a interseção desses dois planos. É uma reta que vai para a origem. De algum jeito. Tá? Por que eu estou tomando isso? A minha expectativa é que, ao fazer essas três parcelas ficarem semelhantes, eu consiga simplificar alguma coisa. Então, olhando aqui para a expressão, uma maneira de fazer essas três parcelas terem a mesma parte literal é fazer o y ser igual a x e o z também. Tá? Então, a gente vai ficar com isso aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado, mas eu estou trocando por x, né? Então, fica mais x ao quadrado mais z ao quadrado, que eu estou trocando por x também. Olha aí, três parcelas semelhantes. Então, por isso que eu escolhi trocar o y por x e o z também por x. O numerador fica com x ao quadrado mais x ao quadrado. Com isso, temos o seguinte resultado. O numerador fica limite de 2x ao quadrado dividido por 3x ao quadrado, com x tendendo a zero. Posso simplificar o x ao quadrado e dar 2/3. Ou seja, eu tenho um caminho que o resultado dá 2/3. Eu tenho outro caminho que o resultado dá zero. Então eu tenho dois caminhos com limites diferentes. Posso concluir que o limite geral não existe. Por quê? Eu tenho dois caminhos diferentes com limites diferentes. Tá? Então essa questão de você considerar caminhos distintos só vale para mostrar que o limite não existe, se você encontrar dois resultados diferentes. Foi ou não foi? Ok? Beleza. Tá bom? Para que a gente está analisando contas de limite? Agora para funções com 2 ou 3 variáveis. O objetivo disso aqui é a gente generalizar a ideia de continuidade. Onde eu quero chegar é nesse ponto. O que é uma função contínua? Lembra? A minha função pode ter uma qualidade, né? E uma das qualidades que uma função pode ter ou não é sobre a continuidade. Então, o que é uma função contínua? Quem lembra? Sinceramente, não lembro não, professor. Nem a interpretação gráfica? Por exemplo, uma função com uma variável só, o gráfico é uma linha. Uma função contínua é uma linha que você traça ela sem tirar o lápis do papel.
Não é isso? A ideia agora é generalizar isso. O gráfico de uma função com duas variáveis é uma superfície. O que é uma superfície contínua? É uma superfície que não tem rachadura, não tem buracos. Tá? Uma função com 3 ou mais variáveis, eu não sei qual é o gráfico, mas eu posso caracterizá-la como contínua ou não apenas pela conta, por uma continha. Qual é a continha que eu faço para eu verificar se uma função é contínua? O conceito de continuidade é um conceito pontual. Será que ela é contínua aqui, nesse ponto, x0? Primeiro caso, tem que existir imagem no ponto x0. Se não existir imagem, quer dizer que aqui tem uma lacuna. Se não tiver imagem, já sei que tem lacuna, então não é contínuo. Mas se tiver imagem, a imagem pode existir em outro lugar. Então não é uma condição necessária, mas ela não é suficiente. A gente confunde um pouquinho, né? Se a minha função não tem imagem no ponto, ela não é contínua naquele ponto. Tem um buraquinho ali. Mas se ela tem imagem no ponto, não me garante que ela é contínua, porque eu posso ter a imagem em outro lugar, não necessariamente preenchendo a lacuna. Então a primeira coisa que eu vejo é se ela tem imagem ou não. Segunda coisa, eu verifico se existe limite. Será que existe limite da função quando eu me aproximo desse ponto? Há o limite pela direita e pela esquerda, tem que existir, e ter o mesmo valor. Ou seja, o limite tem que existir. E ela vai ser contínua quando o limite existe, quando a imagem existe e quando eles são iguais. Ok? Então a continha que eu faço para mostrar que a função é contínua é essa. Eu calculo a imagem no ponto, eu calculo o limite no ponto e verifico se o limite é igual à imagem. Como é que eu verifico se uma função com duas variáveis é contínua em um ponto x0 e y0 qualquer? Mesma coisa. Verifico se tem imagem nesse ponto, eu calculo o limite dessa função quando eu me aproximo desse ponto. Verifico se o limite é igual à imagem. Tá? Funções com 3 ou mais variáveis. Eu não tenho gráfico, mas eu vou calcular lá o limite da função quando eu me aproximo do ponto em questão. Vou botar aqui com 3 variáveis. E verifico se é igual à imagem nesse ponto. Então, apesar da minha função ter 3 variáveis e eu não conseguir analisar a continuidade pelo gráfico, eu posso fazer uma conta. Ver se tem imagem no ponto, ver se tem limite, ver se o limite é igual à imagem. E isso vai para funções com 4, 5 ou mais variáveis. Então, pela conta, a gente consegue classificar uma função contínua. Quem trabalha com modelagem, dentro da sua área de interesse, visa escrever uma função matemática que represente aquela situação, né, para prever valores, para aproximar valores, por exemplo, se eu consigo um modelo matemático que é uma função contínua e outra pessoa me apresenta um modelo matemático que é uma função que não é contínua, o meu modelo se sobressai sobre o outro. Então, se eu trabalhar com funções contínuas, tem vantagens sobre um trabalho que considera funções que não são contínuas. Tá bom? Então, o exercício aqui de calcular limite é decisivo. Quando você calcula o limite de uma função, se o limite não existe, eu já sei que a função não é contínua. Mas se ele existe, e além de existir, é igual à imagem naquele ponto, eu concluo que a função é contínua. Ok? Aí a gente chega, então, nesse contexto, né, onde a gente aplica aí os cálculos de saber resolver limites de funções.
Pergunta, gente, até aqui. Foi, gente? Tudo certo? Daniel? Beatriz? Sem dúvida? Show de bola. Algum outro exercício, gente, que gostaria que a gente fizesse? Sem dúvidas? Vocês que mandam. Podemos encerrar, então? Fechou? Então fechou. Fechou, Daniel? Então beleza. Então valeu, gente. Obrigado aí pela participação. Qualquer dúvida, né? Não ser uma questão específica do teste, né? Podem colocar no WhatsApp, questão da lista, exercícios para praticar, que eu respondo vocês. Tá bom, gente? Então se organizem, atentos aí com o limite das avaliações. As avaliações finais agora não tem como prorrogar muito prazo, tá? Porque agora é muito corrido. Então até domingo o nosso teste 2 e a nossa prova 2 na terça-feira, se Deus quiser. Combinado? Então, boa semana de estudo para vocês. Professor, Oi? o senhor já lançou o teste 2? Não, devo lançar hoje. Ah, tá. Tá bom. Tá bom? Obrigado. Nada. Valeu, gente. Então, tchau, tchau. Boa semana para vocês. Boa noite a todos e até semana que vem. Valeu, Zé. Um Boa noite, abraço. pessoal. Tchau. Valeu, David. Tchau.